pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia lá do Meio Beat, fotógrafo, baseado aqui no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Presidente Prudente. E hoje a gente vai fazer um podcast metálico. Hoje a gente vai falar sobre os 30 anos do álbum Unjustice for All, do Metallica, uma das minhas bandas preferidas. E a gente volta daqui a pouco, depois do recadinho. E o recadinho hoje é para você que está pensando em se profissionalizar. Olha só, o Centro Paula Souza está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos que vão começar agora no segundo semestre. Você conhece o Centro Paula Souza? O Centro Paula Souza é um órgão público, uma rede de escolas públicas de ensino técnico que estão espalhadas por todo o estado de São Paulo. São mais de 100 escolas oferecendo cursos de profissionalizantes, cursos técnicos e alguns deles atrelados ao ensino médio. A cada 6 meses a gente tem um vestibulinho e nesse semestre, olha só, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 25 deste mês. Tá? Você tem que fazer a inscrição pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. Você entra lá no site, você vai escolher a escola que você quer estudar, né? Você tem que procurar pela escola. Não adianta você procurar pelo curso, porque às vezes não tem o curso na escola que está mais perto da sua casa. Então você tem que entrar lá para ver a escola onde você quer estudar e ver quais são os cursos que estão disponíveis naquela unidade de ensino. Não são iguais, tá? A gente sabe que o Centro Paula Souza ele meio que regionaliza os cursos técnicos de acordo com a economia da região. Aqui na região do Oeste Paulista a gente tem muita escola agrícola, por causa essa região aqui é voltada mais para a produção agrícola, né? Se você for para as escolas da capital, elas são voltadas mais para cursos de produção industrial. Para você ter uma ideia, aqui na escola de Presidente Prudente, onde eu moro, a gente vai ter curso de técnico em administração, técnico em agrimensura e o EAD de administração. O que isso quer dizer? Olha, a gente tem um curso técnico de administração que é regular, você tem que ir lá na escola todo dia, ele dura 1 ano e meio, período noturno. A gente tem o técnico em agrimensura. Você não sabe o que é agrimensura? O agrimensor trabalha com medição de terra, topografia, traçado de ruas urbanas. É o cara que vai trabalhar aí na parte mais prática, né, da medição de áreas. E ele também dura 1 ano e meio, vai ser noturno também. E o EAD é o ensino à distância. Você tem que ir na escola uma vez por semana para resolver suas dúvidas, para entregar atividades, mas você faz na sua casa via internet. Então, está aberto esses 3 cursos aqui para a região de Presidente, aqui na escola de Presidente Prudente. A cidade tem 2 ETECs, né? A gente tem a ETEC Rural, que é essa que eu falei os cursos agora para vocês. Tem a ETEC Arruda Melo, que fica no centro da cidade. A gente tem ETECs aqui em Venceslau. A gente tem ETECs em Dracena. A gente tem uma ETEC em Rancharia. A gente tem uma ETEC em Teodoro Sampaio. Essa da região aqui, Penápolis, né? Da região aqui que eu tô pensando, que eu tô lembrando. Mas você entra lá no site, são mais de 100 escolas espalhadas pelo estado de São Paulo. E olha só, é ensino gratuito. Como são escolas estaduais, o ensino nas escolas é gratuito. Olha só, você tá levando para casa um curso técnico gratuito. Isso é muito bacana, isso é muito legal. São cursos rápidos, né? Não é uma faculdade, é 1 ano e meio só. E são cursos de fácil inserção no mercado de trabalho. Então você entra lá em www.vestibulinhoetec.com.br, procura a escola mais perto da sua casa, veja os cursos disponíveis, você faz a sua inscrição, gera lá o boleto de pagamento da inscrição, que é R$27, se eu não me engano, e você vai fazer uma prova, né? É uma prova de seleção, tem muita procura por cursos técnicos do Paula Souza, então existe uma prova de seleção, você tem que passar por essa avaliação, e os 40
40 primeiros na prova têm a sua vaga garantida no ensino técnico, que começa agora em agosto, hein? Essas turmas que eu tô falando pra vocês vão começar agora em agosto de 2018. Então, se prepara, vai lá, dá uma olhada, porque é uma oportunidade muito bacana. Para os cursos técnicos que estão abrindo agora, qual que é o limitante? Você tem que ter, pelo menos, o primeiro colegial completo, né? O primeiro ano do ensino médio atual tem que estar completo. Eu tô estudando no segundo ensino médio. Olha, então você pode ir lá e fazer a sua inscrição, você pode ir lá concorrer a uma vaga e fazer o curso. Eu tô no primeiro ensino médio. Olha, não dá. Você tem que esperar o ano que vem, você tem que esperar abrir o próximo processo seletivo, que vai ser no fim do ano, né? Para começar em fevereiro do ano que vem. Aí você pode participar. Eu tô na 8ª série. Olha, se você está na 8ª série, no fim do ano abre a prova para você concorrer às vagas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Olha só, você vai fazer o ensino médio junto com o curso técnico. Isso aí dura 3 anos, né? Aqui na ETEC, aqui em Presidente Prudente, aí tem na área de informática, tem na área de produção agrícola e tem na área de florestas. Mas esse, quando abrir, né, no segundo semestre, a gente bate um papo aqui e eu conto para vocês como é que é. Vamos lá pro nosso papo agora? Então, gente, hoje o papo é de fã. Não sou nenhum... Não vou ficar aqui com aquelas lavações, né, de elucubrações, né, dizer pra vocês que eu sei tudo sobre a carreira do Metallica, que eu sei quantos fios de cabelo tem na orelha do James Hetfield. Não vou falar isso pra vocês. O que eu vou falar pra vocês é aquele amor de fã, né, porque eu sei que tem muito fã maluco aí que se apega à vida do artista e quer saber tudo que ele faz e quer saber de todos os momentos importantes, com quem ele casou, quantos filhos ele teve. Não, eu sou um fã de música. Eu quero saber da música que está no disco. Não me importa a vida pessoal dos cantores que eu gosto. O que me importa é a música. Às vezes a gente fica aí um pouco decepcionado, né? Porque a gente segue uma pessoa, a gente gosta tanto da música dela, e às vezes a gente acaba descobrindo pessoalmente que ela é escrota, né? Que é uma pessoa retrógrada, que é uma pessoa que tem pensamentos absurdos, mas o que importa é a música, né? Então, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje é da música. O Metallica entrou na minha vida muito cedo. Acho que quem me conhece aí, quem já ouviu os outros volumes aqui do podcast, sabe que eu sou fã de heavy metal. Eu comecei a ouvir heavy metal com 14 anos de idade e o Metallica foi ali uma das primeiras bandas que apareceram na minha vida. Esse Injustice for All não foi assim o primeiro disco que eu ouvi. Eu tive aí o prazer, né, ou a sorte de conhecer uma galera que estava aí um pouco mais de tempo na estrada do heavy metal. Eles me apresentaram aí o Metallica na ordem cronológica, né? Então, numa das poucas vezes ali na minha infância, né, nos 14, 15 anos que eu fui até uma loja de discos. Olha aí, se você tem menos de 20 anos, e o tio vai explicar pra vocês. Loja de disco é um lugar onde a gente ia pra comprar disco. Vinil. Olha, por que eu tô explicando isso pra vocês? Eu já tive muito aluno nas minhas aulas de fotografia que nunca tinha visto um disco de vinil. Então, antigamente a gente comprava disco de vinil, a gente tinha que ir até a loja, não existia internet, não dava pra comprar pelo correio. A gente ia até a loja e lá a gente encontrava outras pessoas que também foram lá ouvir, a gente trocava ideia, a gente podia pegar o vinil e ouvir lá na loja, né? Dependendo da quantidade de pessoas, dependendo da correria que estivesse a loja, a gente podia ouvir um pouquinho do disco antes de comprar, porque não tem essa facilidade de hoje de você entrar no YouTube, de você entrar no Spotify e você ver todas as músicas de um disco. Ou seja, hoje você não precisa nem comprar o disco, né? Se você assina, muita gente assina o Spotify e se livrou de comprar o disco físico. Mas eu mantenho, né, o colecionismo até hoje. Eu tenho aquele prazer de comprar CD, eu tenho aquele prazer de comprar disco de vinil. Então naquela época a gente ia na loja, encontrava a galera e um belo dia eu tava lá e um rapaz falou pra mim: olha, leva esse disco aqui que você vai curtir, esse disco é meio tosco, mas ele é bem legal, é bacana pra você começar a ouvir essa banda. E o disco era o Kill 'Em All do Metallica, o primeiro disco da banda, né, e que foi lançado ali em 1983. Eu levei pra casa, coloquei o bolachão no meu aparelho de vinil, no meu toca-disco, na minha vitrola, e eu fiquei apaixonado pelo som. Quem conhece aí a história do Metallica, e não só os últimos discos, o Metallica, ele foi
expoente de um estilo dentro do heavy metal que a gente costuma chamar de thrash metal. E ele foi considerado um dos quatro grandes do thrash metal, né? Os Big Four do thrash metal, que foi o Metallica, o Megadeth, o Anthrax e o Slayer. Olha só, todas as bandas muito desses quatro que eu citei pra vocês. Só o Anthrax que eu não gosto muito, mas o Big Four. Então, comecei a ouvir o Metallica aí pelo seu primeiro disco, depois eu comprei o Ride the Lightning, que foi lançado em 1984. Senti uma grande diferença entre o primeiro e o segundo disco, porque o primeiro disco, ele era bem tosco, ele era bem cru, né? Parecia uma serra raspando no seu cérebro. E o segundo disco, ele já foi mais melódico, ele já tinha ali umas guitarras mais trabalhadas, ele já tinha toda uma melodia que você não tinha no primeiro. E depois, em 1986, a gente teve o terceiro disco, Master of Puppets, que foi praticamente uma junção da crueza do primeiro disco com a melodia do segundo disco. Tá, paramos aqui só pra gente dar fazer um pequeno comentário. Esses três primeiros discos são considerados a primeira fase do Metallica. Era uma fase onde a gente tinha o James Hetfield no vocal e na guitarra, a gente tinha o Lars Ulrich na bateria, a gente tinha o Kirk Hammett na segunda guitarra e a gente tinha o Cliff Burton no baixo. Essa formação dessas quatro pessoas malucas lançaram esses três primeiros discos do Metallica e a gente consegue ver uma evolução no som da banda, tá? A gente consegue ver uma evolução do som da banda se tornando mais técnico, se tornando mais melódico, por que não? E Master of Puppets, até hoje, na minha cabeça, é o melhor disco de toda a carreira do Metallica. Mas a gente tem que pensar que essa carreira do Metallica até 1986, com o lançamento do Master of Puppets, era uma carreira underground. Pouca gente conhecia eles. Eles eram uma banda de thrash metal pouco conhecida, que não tinha nenhum impacto na mídia, né? A grande mídia, as rádios, não sabiam o que era o Metallica. Um evento aconteceu em 1986 que foi traumático para a banda e muitas pessoas apontam esse evento como um fator de mudança na carreira da banda. Em 1986, o baixista da banda, Cliff Burton, que era considerado aí por muitos um dos motores criativos da banda, né, e um membro que segurava as rédeas do que estava acontecendo com a banda, porque tem aí, algumas pessoas dizem que o Cliff Burton foi a voz que impediu, por exemplo, o Metallica de gravar videoclipes até o terceiro disco, porque ele achava que não tinha nada a ver com a banda, porque videoclipe era coisa de banda pop, era mainstream, então a gente vai ficar aqui e a gente não vai gravar vídeo. Em 1986, Cliff Burton morreu num acidente bizarríssimo de carro. A banda estava em turnê pela Europa, o ônibus estava trafegando por uma rodovia, né? Tava todo mundo dormindo em beliches dentro do ônibus, né? Aqueles ônibus de turnê de banda, né? Que até hoje as bandas se locomovem em ônibus de turnê. E não é só banda de rock, não. Dupla sertaneja também. O que mais acontece aqui na região é você ver ônibus de dupla sertaneja passando, indo de cidade em cidade para cobrir os shows aí nas festas de agropecuárias que são muito famosas por aqui. Mas nesse acidente, o motorista do ônibus durante a noite perdeu o controle desse ônibus capotou. Quase todo mundo saiu bem de lá, mas o Cliff Burton, na primeira vez que o ônibus capotou, ele foi arremessado para fora do ônibus, foi arremessado pela janela e o ônibus caiu em cima dele. Olha que morte bizarra, é uma das mortes bizarras do heavy metal aí, da história do heavy metal, se não a mais. Não conheço aí mais nenhuma morte tão trágica quanto essa, né? Tão trágica quanto essa dentro do heavy metal. E o que aconteceu? A banda ficou meio perdida. Depois de um tempo assimilando a tragédia, eles decidiram continuar. Eles pediram lá a bênção da família do Cliff Burton para a banda continuar aí, botando outro baixista no lugar deles. E eles, depois de uma procura, eles chegaram até o nome de Jason Newsted. E com essa formação, James Hetfield, vocal e guitarra, Lars Ulrich, bateria, Kirk Hammett na segunda guitarra e Jason Newsted no baixo, eles gravaram o quarto disco do Metallica, que é esse que hoje
hoje, nesse ano, né, de 2018, está completando 30 anos de lançamento, eu acho que a gente tem que falar do aniversário desse disco, por ele realmente ser uma mudança completa no direcionamento da música e no direcionamento da carreira do Metallica. O Unjustice for All saiu em agosto de 1988, ou seja, não completou ainda, né, 30 anos, ele vai completar 30 anos ali em agosto. Desculpem, não consegui me segurar, eu acho que eu tinha que gravar esse podcast agora porque eu venho pensando nele muito. Como eu comecei ali a minha vida de heavy metal, né, aos 14 anos de idade, aos 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a ouvir, todos esses discos já tinham sido lançados. Em 1991 eles lançaram o Black Album, né? Então acho que eu comecei em 91, por aí, porque eu peguei o lançamento do Black Album, eu peguei toda a euforia, né? Toda a purpurina que foi o lançamento do Black Album, mas eu não peguei o lançamento do Unjustice for All, que aconteceu em 1988. Eu ainda estava ali estudando no primário ainda, então eu não tinha conhecimento desse disco. Mas, como eu disse pra vocês, eu fui comprando os discos do Metallica na ordem que eles foram lançados. E depois de ouvir o Master of Puppets, né, falei, pô, legal, né, que o Enol bacana, Ride the Light muito mais bacana, Master of Puppets mais bacana ainda. Então a expectativa que eu cheguei na loja de disco pra comprar o Unjustice for All foi muito grande. A capa do Unjustice for All já diz ali um pouquinho pra gente do que tá acontecendo, né? Tá lá, Unjusted, 3 pontinhos, né? E justiça para todos, né? Unjustice for All, a gente vê a estátua da justiça, né? Aquela que tem aí na entrada dos tribunais, a gente vê isso muito em filme americano. Tem ela lá vendada com aquela balança na mão. Só que a estátua que o Metallica colocou na capa, né? Que é uma capa em preto e branco, com o Metallica escrito num verde mais limãozinho, mostra essa estátua amarrada, a balança que ela traz na mão pendendo para um lado, cheia de dinheiro, e a roupa, né, da estátua da justiça está rasgada com os seios aparecendo, ou seja, olha lá, uma justiça amarrada e prostituída, né, corrupta e prostituída. Tanto que algumas pessoas apontam que o nome do disco, né, Unjustice for All, é um trocadilho, que se você falar muito rápido, Unjustice for All, dá a impressão que você está falando Injustice for All, ou seja, injustiça para todos. Então é um trocadilho no nome das músicas. Primeira coisa que me assustou quando eu peguei o disco na mão, pô, o preço. Por que o preço desse disco era alto? Porque as músicas eram longas, aí também a segunda estranheza, né? Não tantas, porque o Master of Puppets já tem algumas músicas bem longas, né? Músicas de 6 minutos, 7 minutos, 9 minutos, mas eram músicas, na sua maioria, muito longas, e ele era um disco de vinil duplo. Então o preço dele foi muito mais alto do que um preço de um disco normal, praticamente o dobro. Então a gente tinha ali, por exemplo, o disco 1 tinha 2 músicas do lado A, e tinha, se eu não me engano, 3 músicas do lado B, o disco 1. Por que tão poucas músicas? Se a gente apertasse, né? Se a gente desse uma apertadinha, caberia tudo? Olha, caberia na berola. Por quê? Porque um disco de vinil, ele suporta 30 minutos de música cada lado com qualidade. Olha só, quanto mais músicas você coloca num disco de vinil, menor é a qualidade delas, porque as faixas têm que ficar um pouco mais juntinhas, e elas ficam muito finas e a qualidade sonora cai um pouco. Então, a opção da banda foi o seguinte, olha, o disco tem 1 hora e 5 minutos de duração. Por 5 minutos ele não caberia dentro de um disco de vinil normal, né, com 30 minutos de cada lado. Mas a opção também, olha, a gente coloca 2 músicas de um lado, 3 músicas do outro, e elas vão ter espaço suficiente para ter uma qualidade sonora muito boa. Então essa é uma desculpa, essa é uma desculpa válida, né? Tem muitos outros discos aí do heavy metal que você procura, que são aí 10 músicas, 8 músicas, mas são duplos, porque as músicas são muito longas e você tem ali uma qualidade sonora quando você coloca aí menos música do lado de um vinil desse. Então beleza, trouxe pra casa, chamei alguns amigos. Por que eu chamei alguns amigos? Lembra que eu falei pra vocês? Não tinha internet, não tinha Spotify, não tinha YouTube pra gente ver as músicas. Então quando um comprava um disco, os discos eram caros, ainda mais pra gente que não trabalhava ainda, né, menor de 18 anos, aquela coisa toda. Então quando um conseguia comprar um disco, a gente chamava os amigos pra ouvir em casa. A primeira audição daquele disco geralmente era coletiva. E eu acho isso muito bacana, porque você tem com quem conversar. É igual você ir no cinema, cara. Você ir no cinema é muito chato. Sozinho, né? Você ir no cinema sozinho é muito chato, porque você não tem com quem conversar sobre aquele filme que você acabou de assistir. A música é uma coisa muito solitária hoje, né? Você vai lá, você abre seu Spotify, bota seu fone de ouvido
curte todos os lançamentos que caíram lá essa semana, discos antigos, você descobre novas bandas, mas você não tem ali com quem conversar naquela primeira audição, né? Você não tem com quem dividir as suas impressões sobre aquele lançamento. Eu acho isso muito chato. Eu gosto muito de ter com quem conversar sobre aquilo que eu gosto. Bem, voltando. Então, chamamos lá a galera pra ouvir o And Justice for All. Colocamos lá a primeira música, Blackened. O disco é o lado A, Blackened, né? Legal. Uma música de 6 minutos e 41 segundos com uma base, né? Uma guitarra base bem crua, né? Uma guitarra base bem seca. E espanta o tema, né? Porque é uma música que fala sobre o meio ambiente. Olha só, uma música ecológica. É uma música que fala sobre a depredação do meio ambiente e de como tudo vai pro inferno se a gente não tomar alguma atitude. E a segunda música do lado A já é Unjustice for All. Pô, uma música de 9 minutos e 47 segundos que é muito legal. É uma música muito bacana. Ela tem um refrão que gruda na sua cabeça. Você vai lá e você começa a cantar aquela música junto e você volta ela, né? Hoje, com CDs, é fácil você voltar uma música. Naquela época, você tinha que ir lá pegar a agulha, né? Voltar no meio do disco e ouvir de novo Unjustice for All. É uma música que compensa ser ouvida várias vezes e o refrão vai grudar na sua cabeça de uma maneira absurda. Do outro lado, a gente tem Eye of the Beholder, muito bacana também, uma música muito interessante, uma música muito legal, porém o que eu quero falar é da segunda música do lado A, que era a fodástica One. One mudou a forma como Metallica se relaciona para com a mídia, para com a divulgação do seu trabalho e para com o fã. A One é uma semi-balada. Por que uma semi-balada? Ela começa lenta, ela começa lá com dedilhado de violão, né, com dedilhado de guitarra, muito que vai ter mais disso no próximo disco, né, a gente vai ter lá Nothing Else Matters no próximo disco, mas o One é uma proto Nothing Else Matters, né, ela fala de um soldado que foi pra guerra e voltou totalmente dilacerado, totalmente mutilado, e que ele não tem mais como se comunicar com o mundo exterior, ele tá preso dentro dele mesmo, porque a condição dele na música é uma coisa absurda, ele volta lá sem olhos, sem ouvido, e ele não consegue se comunicar com o mundo exterior. Diz ele que está vivendo em seu próprio inferno interior. A música começa com dedilhado, o refrão dela é uma guitarra mais pesada, e da metade pra frente entra um instrumental mais pesado, mais pancada ali, mais metálica mesmo. Porque eu digo que o One mudou a forma como Metallica se relacionava para com o exterior. O One foi o primeiro videoclipe do Metallica. Foi a primeira música do Metallica que foi lá escolhida para virar um videoclipe, estreou na MTV. O clipe é muito bacana até hoje, tá aí na postagem do podcast um link para o videoclipe One do Metallica, né? Ele é longo, como é a música. One é uma música que tem 7 minutos e 27 segundos, não é a menor música do disco e também não é a maior, mas em tempos de MTV, né, em tempos de rádio, uma música de 7 minutos e 27 segundos, ela é muito longa. Ela é muito... rompe-se um patamar, né, onde lá os videoclipes tem que ter 3 minutos e meio, 4 minutos no máximo, você chega e chuta ali um de 7 minutos e 27 segundos. É um videoclipe muito bacana, eu indico pra vocês ouvirem. O outro lado, o outro disco, a gente vai ter The Shortest Straw, que é uma música muito legal e que fala de discriminação. Olha só, vamos dar uma pequena parada no que a gente tá falando aqui das músicas desse disco do Metallica. Até dos 3 primeiros discos, né, o Kill 'Em All, o Ride the Lightning e o Master of Puppets, falam de problemas da sociedade, mas é um disco mais rasgado, é um disco mais pancada, é um disco mais apocalipse, são discos mais apocalipse, histórias malucas, como convém a um disco de heavy metal. A gente sabe que o heavy metal ali na década de 80, década de 90, pô, até hoje, o heavy metal até hoje ele é muito criança nas suas letras. Pô, são letras ridículas, são letras que se nós fôssemos adultos sérios, a gente pensaria, pô, mas que coisa ridícula essas letras, mas a gente curte o estilo, então a gente releva. O Metallica, nesse disco, ele trouxe problemas sociais, mas ele discutiu esses problemas sociais de uma maneira mais séria, de uma maneira mais pé no chão, de uma maneira mais ali na sociedade mesmo. Então,
letras quase punks, né? Com discussão de problemas reais com o pé no chão. O Lars Ulrich até disse que o James Hetfield, ele que escreveu a maior parte das letras do disco, ele passou muito tempo assistindo a CNN, passou muito tempo assistindo o jornal, vendo as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e isso influenciou muito na construção das letras desse disco. Então, eu dou meu braço a torcer aí, eu digo que, olha, Metallica, as letras desse disco estão muito bacanas, vocês se mostraram extremamente adultos, vocês se mostraram extremamente antenados nos problemas que estamos ali vivendo ali no momento de vocês. Mas, cara, presta atenção, os problemas que essa galera tá levantando lá em 1988 são problemas que são atuais até hoje. Pô, preconceito, discriminação, problema ambiental, justiça corrompida, justiça prostituída, isso existe até hoje. Então, ó, o Metallica aí, mesmo com 30 anos de estrada, mesmo um disco tendo 30 anos de estrada, eles ainda se mantêm atuais. Depois a gente tem a música Harvest of Sorrow, que eu adoro, eu acho que é a melhor música do disco. The Fry Ends of Sanity também tem uns choros num refrão espetacular, ela é muito bacana, mas a gente chega em duas, no finalzinho, né, o lado B do segundo disco, tem duas músicas que são especiais. A gente tem To Live Is To Die, que é uma música quase inteira instrumental. Ela foi feita basicamente levando em conta riffs de baixo que o Cliff Burton tinha deixado gravado. Ele não foram utilizados para a música, mas o Jason Newsted, né, ele recriou esses riffs de baixo do Cliff Burton, e essa música é quase toda baseada, né, nesses riffs de baixo. Ela tem uma narrativa que acontece no finalzinho ali da música, né, tem uma narrativa, parte é de um poeta alemão e parte foi escrita pelo Cliff Burton. Então é uma música praticamente uma homenagem ao baixista que morreu ali em 86 e que foi tão traumático para eles e também foi traumático para os fãs da banda. Vou explicar daqui a pouco por quê. E a última música, que é a mais bruta, a mais violenta do disco, a mais rápida, mesmo ela tendo 5 minutos e 13. Inclusive, se você vê o disco ali no Spotify, você vai ver que a última música, a 9ª música do disco, que é a Dyer's Eve, é a única que o Spotify marcou com aquele rótulo explícito, onde você vai ter ali um vocal um pouco mais, uma letra um pouco mais violenta, uma letra um pouco mais pancada. É uma música que fala de pais, né, um pai e uma mãe, que são extremamente nocivos para a vida do seu filho. E essa música, o próprio James Hetfield diz que ela é biográfica, é a relação conturbada que ele teve com os pais dele. E é uma música muito, desculpa aí o palavrão, mas é uma música muito foda. É uma música que vocês têm que ouvir, é uma música muito bacana. E por que eu digo pra vocês que a morte do Cliff Burton também foi muito traumática para os fãs? Óbvio, você perdeu um herói, né, eu não sei vocês, mas eu tenho uma relação eu tenho uma relação assim de amizade com os meus ídolos, sabe? Quando um deles morre, eu fico muito triste, como se alguém muito querido, como se alguém da família realmente tivesse passado para o outro lado. Então, quando o Cliff Burton, eu não vivi o momento da morte do Cliff Burton, não era fã da banda ainda, mas lendo hoje, né, a história da banda, lendo tudo que as pessoas falam, eu sinto ali um pesar pela morte do baixista. E os fãs antigos do Metallica colocam a morte do Cliff Burton como um momento de virada da banda. Como eu disse pra vocês, a banda mudou a relação para como eles divulgavam o trabalho. Eles deixaram de ser uma banda underground. Olha só, hoje a gente não tem noção do que é isso. A gente não tem noção de como Metallica poderia ser uma banda desconhecida, porque hoje eles são ídolos gigantescos da música, não só do heavy metal, mas da música em si. Mas até o Master of Puppets, até o terceiro disco, eles eram uma banda underground. As pessoas das rádios não conheciam eles, as pessoas da MTV não conheciam. Lembrando que a MTV era o principal veículo de divulgação musical daquela época, né, na TV. O pessoal da MTV não conhecia eles. O One Justice for All é que mudou isso. O primeiro clipe do Metallica, o One, é que mudou isso. Tanto que eles curtiram tanto essa ideia de videoclipe que o próximo disco, né, o Black Album, que todo mundo fala, ele teve
5 videoclipes, né? Foi lá Enter Sandman, Sabatrow, Nothing Else Matters. Aí teve também The Unforgiven e Wherever I Might Roam. Olha só, 5 videoclipes que eu me lembre. Se tiver mais aí, vocês souberem, me dá um toque. Mas esses são os 5 que eu lembro que martelavam incessantemente na TV. Então, o Unjustice for All foi um ponto de mudança. Foi o ponto onde a banda, e muitos dizem que é ali que a banda traiu o movimento. Cara, eu odeio essa frase. Eu odeio quando as pessoas falam isso. Afinal de contas, que movimento, né? Ninguém aqui faz parte de movimento. A gente ouve música. A gente se identifica com o estilo. Às vezes a gente se veste de acordo com esse estilo, né? Uma roupa preta, uma camiseta de banda. Quem não gosta ali de uma jaqueta de couro, uma bota de couro. Mas isso não é um movimento social. Isso é um grupo de pessoas que se reúnem para ouvir músicas, específico tipo de música. Mas a gente tem que admitir que o Metallica mudou depois da morte do Cliff Burton. A partir do Unjustice for All, o Metallica, eu acho que eles mudaram. Além do som ficar um pouco diferente, além do som ficar um pouco mais, desculpem aí vocês que são fãs inveterados do Metallica, além do som ficar um pouco mais acessível, acho que mudou a maneira como a banda divulga o som. Mudou a maneira como a banda se relaciona com a mídia especializada de música, né? As revistas, as estações de rádio, as estações de TV. Eu acho que eles se empenharam em divulgar mais esse trabalho do que os outros. Os outros ficaram ali no nicho underground. Todo mundo do underground conhecia. Mas a partir do Unjustice for All, pessoas que não estavam no nicho heavy metal passaram a conhecer o Metallica, principalmente por causa da música One. A música One pode ser tocada aí. Eu lembro que ela tocou muito nas rádios aqui no interior, mas quando começava a parte pauleira, o DJ, né, tirava, porque afinal de contas, na rádio, uma música de 7 minutos é um pouco absurdo. Então quando começava a pancadaria, o DJ abaixava, já começava a falar. Então o povão conheceu mais a parte lentinha da música, né, a parte mais dedilhada. Mas o Unjustice for All foi recebido de uma maneira positiva por quase todas as publicações especializadas em música nos Estados Unidos. O pessoal falou muito bem do Unjustice for All. Tiveram críticas extremamente positivas. Muita gente falou que era o melhor disco do Metallica até aquele momento. E o Metallica foi um sucesso a partir daí. O Unjustice for All tornou-se o primeiro álbum de metal underground a alcançar sucesso nos Estados Unidos. Tornou-se o álbum mais vendido do Metallica após o seu lançamento. Entre parênteses, até aquele momento, porque o Black Album posterior ia ser um estouro muito maior. Ele chegou ao número 6 da Billboard 200, onde ficou por 83 semanas. Olha só que maluquice. Desde 1991, que foi quando a Nielsen SoundScan começou a rastrear as vendas de disco nos Estados Unidos, o Unjustice for All vendeu 5.330.000 cópias apenas nos Estados Unidos. Ele alcançou o disco de platina 9 semanas depois de ter sido lançado nas lojas. E só nos Estados Unidos ele vendeu 1,7 milhões de cópias no ano de lançamento. Cara, que maluquice. É muito disco. Imagina aí uma época que não tinha internet, uma época que a pirataria era quase inviável, né? Porque ou era fita cassete, onde você tinha uma qualidade absurda, mas você vender 1 milhão de cópias de um disco, como o Unjustice for All, que não é um disco para qualquer pessoa, não é um disco que qualquer um vai conseguir absorver, é um grande feito. E logo depois que o vídeo foi lançado, né, o videoclipe de One foi lançado, que não foi logo no começo, porque o One foi o terceiro single do disco, e foi aí que eles gravaram o videoclipe, e o disco ele foi platina 7 vezes. Cara, olha só que loucura. Ele vendeu muita coisa fora dos Estados Unidos também. 8 milhões de cópias, 5 milhões de cópias oficiais, né? Fora o que não foi computado, porque começaram a contar oficialmente a partir de 1991. Então estima-se aí que ele vendeu ali 8 milhões de cópias nos Estados Unidos. Fora isso, ele vendeu muito no mundo inteiro. Só pra você ter uma ideia, o álbum conseguiu chegar ao top 10 nas paradas de álbuns da Finlândia, Noruega e Suíça. Pô, imagina o que é ser top 10 um disco como esse. Um disco bruto. Um disco brutal, que eu considero brutal até hoje. Mas algumas coisas começaram a acontecer a partir desse álbum do Metallica que eu não gostei, que eu achei um pouco negativos. Por exemplo, você aí que é fã do Metallica e tem o Unjustice for All na sua estante, tem ou CD ou vinil, ou que você que ouve no Spotify, eu desafio você a ouvir o contrabaixo das músicas. Isso mesmo, o contrabaixo foi quase retirado
de toda a música do disco, né? O Jason Newsted fala chateado disso até hoje, que o Lars Ulrich e o James Hetfield lá na edição baixaram o volume do baixo absurdamente, até ele ficar quase inaudível. Então pra que você tem um baixista se você não vai deixar ele tocar, né? Se você não vai deixar ele que o seu instrumento apareça. A desculpa dos dois é que o baixo não tinha nada de diferente em relação com as linhas de guitarra, né? O Jason ele só repetiu, né, as mesmas notas da guitarra. Como não tinha nada de diferente, eles decidiram baixar o volume do baixo e dane-se. Sinceramente, eu acho que até hoje eles fazem isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em ouvir o baixo do Metallica pós Unjustice for All. Eu acho que eles não dão muita... a gente tem um baixista aqui que precisa ter, mas sei lá, a gente não dá muita importância porque esse cara tá fazendo, porque o que importa pra gente são as guitarras e a bateria e se dane o resto. Então eu acho que tem um problema aí, né, do baixo no Metallica após o Unjustice for All. Acho que o Cliff Burton, nos 3 primeiros discos do Cliff Burton é o baixista, a gente consegue ouvir o contrabaixo de maneira tranquila. Tem até mas depois disso, o contrabaixo do Metallica tá lá pra dizer que existe, ele não faz muita diferença. Tem um pessoal maluco aí, uns fãs do Jason Newsted, que eles pegaram o Unjustice for All, fizeram uma reengenharia de som e subiram o som do contrabaixo absurdamente. E tem aí no YouTube, se chama Unjustice for Jason, onde você tem aí finalmente as músicas do baixo ouvidas. Tem algumas versões que só tem o baixo, ou seja, dane-se o resto da banda, vamos ouvir só o baixo do Jason Newsted. Eu vou deixar o link aí no post, quem se interessar é só dar uma olhadinha nele também. Pô, o Metallica mudou? Mudou. Não tem como dizer que é a mesma banda a partir de Unjustice for All. Eles ficaram mais platinados? Ficaram. Eles ficaram mais acessíveis? Sim, eles ficaram mais acessíveis. Ficaram mais pop? Sim, eles ficaram mais pop. Mas a gente tem que ter a noção de que isso não é ruim. Música é música. Ela pode ser a mais gutural dos death metals, ou ela pode ser a mais lenta dos heavy metal melódicos, ou o mais cativante dos blues, ou a mais melódica música pop. Pô, Bee Gees, cara. Bee Gees é lindo, é maravilhoso. Vamos analisar pela qualidade da música. Metallica piorou? Olha, Unjustice for All é um ótimo álbum. Incrível. Recomendo a todo mundo que é fã de música, a todo mundo que é fã de música pesada, ouvir e ter o Unjustice for All em casa. O Black Album, que veio logo depois, é um bom disco? Pô, é maravilhoso. Quem nunca bateu cabeça ouvindo Enter Sandman ou Wherever My Wrong, que é a música mais bacana pra você balançar a cabeça que existe no mundo. Vai lá, não concorda comigo? Põe essa música lá e a hora que eles fizerem o riff de guitarra, que é o mais legal, balança a cabeça no ritmo que você vai ver como isso é maravilhoso. Mas depois aí há controvérsias entre os outros álbuns do Metallica. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas esquisitas que a gente não entende por que existiram, até chegar aí ao último álbum, né? Quem aí lembra do último álbum do Metallica, que foi lançado aqui há uns 2 anos, o Hardware to Self-Destruct foi lançado em 2016, caraca, já tem 2 anos que foi lançado, e é um bom álbum, é um disco bacana, é um disco que eu curti pra cacete, é um disco que eu tenho aqui também, CDzinho duplo, né? Que eu tenho aqui, pô, Atlas Rise. Se vocês ouvirem essa música, vocês vão saber do que eu estou falando. Mas o Metallica hoje é uma das instituições da música, seja ela música pesada ou música pop, ou seja, da música em geral. Bem, gente, esse é o meu testemunho sobre esse grande disco do Metallica. É um testemunho sobre essa grande obra da música pesada. É o meu testemunho sobre essa obra que tem uma mensagem. A mensagem do disco é muito foda e ela é relevante até hoje. Então, se você não conhece, se você é fã da atual fase do Metallica e você nunca ouviu Unjustice for All, vai lá e pega ele, tem no Spotify, ouça Unjustice for All e você vai dar razão pra mim de que ele é foda. Se você é fã antigo do Metallica e você tem o Unjustice for All aí na sua casa, você sabe do que eu tô falando, você sabe como esse disco é legal, pô, vai lá, pega ele, põe no som e vamos ouvir agora juntos, né, um pouco o disco, vamos ouvir agora juntos um pouco dessas grandes músicas. E, bem, eu vou ouvir ele inteiro agora, porque falar sobre o Unjustice for All e não ouvir ele depois, pô, sacanagem, né? Agora é o momento de saborear, né? É o momento de fazer uma
procrastinação criativa e ouvir esse disco maravilhoso. Gente, obrigado por ouvir até o fim, obrigado por estar aqui nas elucubrações desse maluco nerd, fã de quadrinho, de heavy metal e de cinema. E se você quer interagir, se você quer mandar sua mensagem, manda aí para gilsonlorente@gmail.com. Você pode mandar aí a sua contribuição, você pode mandar sugestões de próximos temas, você pode mandar puxão de orelha. Se eu falei alguma besteira, como eu falei, eu não sou especialista na história, eu sou um fã da música. Eu sou uma pessoa que absorve e interage com a música. Mas se você quer me dar um puxão de orelha porque eu falei alguma besteira, entre em contato aí. E a gente se vê de novo semana que vem com mais um tema bacana. Em té!